Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. No ar, o nosso Boa Tarde Cidadão, ao vivo pela Band de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Conversaremos hoje com o vereador de Natal, Ranieri Barbosa, líder do prefeito na Câmara Municipal. Também conosco a professora Ângela Paiva, reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que conosco vai falar a respeito da conclusão e apresentação do relatório da Comissão da Verdade, que é um resumo de 3 anos de estudos, trazendo verdades e informações importantes para todo o povo de Natal e do Rio Grande do Norte e uma contribuição também para todo o país. Falando em país, falando em Brasil, nós estamos acompanhando mais um capítulo da novela de enrolação, de enganação. Infelizmente tem que falar disso de novo, né? Do próprio Eduardo Cunha, presidente da Câmara, agora já há poucos minutos atrás, dando mais declarações, dizendo que não tem conta nenhuma na Suíça. Talvez seja o nome da mulher dele. Talvez tenham distribuído dinheiro por aí afora e botado alguns milhões de reais, de dólares, de euros nas contas dele, né? Como tem gente bondosa nesse mundo, né? E como tem gente que acha que a gente é besta também para acreditar nesse tipo de coisa. É muito triste, é lamentável, mas vamos aqui acompanhando, né? Mais uma vez ele declarou, inclusive, que não abre mão da presidência, não deixa a presidência, e eu lembro novamente, aqueles que pronunciaram essa frase envolvidos em escândalos não duraram muito tempo não, acabaram saindo. E aí eu me lembro daquela música que está estourando do Quarteto Linha, que inclusive foi tema até do Fantástico quando denunciaram aquela operação do Idema, né? Vai sofrer, vai chorar, né? Se foi caçado, vamos aguardar. Se não for ele, quem vai chorar e sofrer seremos nós, continuando nessa peregrinação para ver se a gente extirpa da política esse tipo de gente que só faz mau uso do dinheiro público, prejudicando a todo aquele esforço que a gente faz para honrar com os compromissos, com os impostos, né? E ver esse dinheiro saindo pelo ralo. Vamos a um breve intervalo, porque o nosso Boa Tarde Cidadão está no ar. Promoção com qualidade, promoção com variedade, promoção com muitas ofertas. É no Nordestão, é amanhã. Macaxeira, quilo, 1,58. Abacaxi, unidade, 2,49. Banana prata, delícia, quilo, 1,89. E na seção de frios e laticínios, todo dia tem promoção pra você. Promoção é Nordestão, Nordestão é promoção. Promoção com carinho e dedicação é no Nordestão. Aqui na Band, a informação começa logo cedo. Se vai chover ou não, o seu melhor caminho, diversão e arte. Quanto vale o seu dinheiro? Como viver melhor em família. Às 8 da manhã é hora do seu Café com Jornal. Turismo, cultura, entretenimento, lazer, tecnologia. O que é tendência no mundo está em Alta Conexão, com Sérgio Aibe. De segunda a sexta, logo após o Jornal da Noite. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, de volta na Band de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, e recebemos agora o vereador Ranieri Barbosa, líder do prefeito na Câmara Municipal. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão, vereador. Obrigado, Robson. Participar do seu programa, para mim, sempre é um motivo de satisfação. Prazer tê-lo conosco, vereador Ranieri. Eu inicio a nossa entrevista conversando sobre transporte público. Há quantas anda a novela deste tema que a gente tanto discute aqui já há tantos anos, que é a necessidade de se concluir essa história da licitação? Robson, inclusive, agora, recentemente, até por ser líder do governo, teria que levar tanto ao plenário da Câmara uma resposta, e como a imprensa também estava cobrando, que a Câmara deu celeridade para a aprovação da autorização ao projeto de lei que determina a licitação para os transportes públicos de Natal. E fato esse que, quando me dirigi à STTU, agora recentemente, e fui informado que foi contratada uma empresa de consultoria para preparar o edital e que até o término do dia 30 de setembro eles estariam entregando a conclusão dessa minuta para poder, sim,
a STTU, juntamente com a Procuradoria-Geral do município, dá encaminhamento para a publicação no Diário Oficial do município. Vereador Ranieri Barbosa, alguns dos seus colegas da Câmara Municipal de Natal estão tentando entrar com a ação contra os investimentos da Prefeitura de Natal no que diz respeito aos eventos de Natal e Natal e outras programações da Prefeitura. Qual é a posição do prefeito em relação a essa questão? Mas eu não vou falar da posição do prefeito, que eu não comentei quando eu vou falar, da minha opinião e do bom senso que tem que prevalecer. Eu acho que são duas situações que muitas vezes a oposição entra num discurso de um palanque político partidário e querendo antecipar esse processo e querer confundir a opinião pública com a questão da crise e da dificuldade econômica com o momento para o Natal e Natal. Primeiro, Natal e todos os eventos são 100% financiados com recursos da iniciativa privada. Então não há recurso público? Nenhum, zero. E o que é que está sendo questionado pelos vereadores, então? Porque essa informação que chegou para a mídia. Não, exatamente. Os vereadores, alguns não têm a responsabilidade de buscar a informação precisa. Como eu digo, muitas vezes pegar o conteúdo e o mérito do que se diz. Então, já se anteciparam e não sabia do que o governo estaria já elaborando, tanto o prefeito Carlos Eduardo, como através do ministro atual do Turismo, Henrique Eduardo, conseguiram viabilizar junto à iniciativa privada e com contrapartidas ainda do Ministério do Turismo com recursos da União. Natal não terá nenhum recurso público. Agora, Robson, é importante destacar, desculpe interromper, a importância do momento de Natal como destino turístico, da vocação e da principal atividade econômica que nós temos e que é o período que Natal mais arrecada é no período natalino. Vereador Ranieri Barbosa, um outro tema que também, inclusive aqui no nosso Boa Tarde Cidadão, foi explorado anteriormente, também pelo seu colega vereador, no caso especificamente, me recordo exatamente quem foi, o vereador Fernando Lucena, do Partido dos Trabalhadores, onde ele coloca, inclusive, o que chama de farra do pirulito, quando houve essa compra de em torno de R$100 mil de pirulitos, balas e outros doces, por parte da Secretaria de Trabalho e Assistência Social da Prefeitura de Natal, onde há um questionamento sobre a destinação, se era realmente necessário, se não era necessário, se não seria dinheiro demais jogado pelo ralo, inclusive pelo fato de ser uma empresa que vende gás de cozinha, está vendendo balas e pirulitos. Aprovou, inclusive, uma convocação da secretária à Câmara Municipal. Em defesa do governo, que palavra você daria aos nossos telespectadores? Eu falo não só em defesa do governo, acho que a gente tem que ter a prudência de apurar os fatos. Eu acho que a Câmara está legitimada a apurar, acho que o vereador está no seu dever e no seu exercício correto. Se ele achou que, digamos, era inconveniente ou se era excessivo os valores, o governo tem que ter transparência e apresentar à população o porquê. A secretária foi convocada, que é legítimo por um requerimento do vereador e aprovado pelo colegiado, e que ela vai dizer onde aplicou, por que aplicou, a necessidade de investimentos no município para várias atividades das crianças, como ocorreu agora o Dia da Criança, e se a empresa aqui, digamos, ele está colocando que é uma empresa de gás, muitas vezes a gente tem que ver o contrato social da empresa, porque ela pode ter uma atividade, mas que dá o direito a ela, através da Lei 866, de ter no seu contrato social outras atividades que permitam. Então, tudo isso tem que ser analisado. Por isso que eu digo, a prudência. Não estou aqui, acho que o vereador está legitimado em buscar, como fiscalizador do Poder Executivo, que é uma prerrogativa maior, inclusive, da Câmara Municipal, ele está legitimado. E eu acho que o governo, inclusive o prefeito Carlos Eduardo, acho que tem muita seriedade e credibilidade suficiente, como a secretária Ilzamar, que ela vai à Câmara e apresentar com a maior transparência possível para que todos venham compreender se é realmente... Porque muitas vezes o que é licitado não significa que é gasto. Você faz uma licitação de 100 mil, mas adquire só 10, 15, 20 mil. Então ela vai apresentar todos os documentos do que foi gasto, onde foi gasto. De acordo com a avaliação do vereador Ranieri Barbosa, é uma compra normal, razoável, aceitável? Qual é a sua opinião pessoal? Veja bem, pessoalmente, eu não sei para a aplicabilidade desses recursos. Acho que poderia ter sido evitado, certo? Até por um momento de crise, ter feito outros investimentos necessários, inclusive na área de ação social. Mas respeito e quero ouvir da secretária onde foi aplicado. Tenho certeza, pela seriedade da secretária, que é uma pessoa extremamente comprometida com o trabalho da ação social, ela deverá ter as melhores explicações possíveis.
Estamos conversando com o vereador de Natal neste primeiro bloco, Ranieri Barbosa, do PDT, ele que é líder do prefeito na Câmara, e em seguida vamos conversar sobre o tema, que é a Comissão da Verdade, que hoje publica uma obra importante, fruto de análise de 3 anos, feita pelo FRN. Vamos conversar com a professora Ângela Paiva, reitora desta universidade. Pergunta aqui para o vereador Ranieri Barbosa. Assisto sempre o seu programa, obrigado. Minha pergunta vai para o vereador Ranieri. E a database do servidor, vereador? O senhor sabe que é lei e não está sendo cumprida pelo prefeito? Primeiro, inclusive eu tenho aqui até a honra de dizer que é uma lei de minha autoria. Inclusive a database fui eu que apresentei esse projeto de lei, inclusive na legislatura anterior. Como lei... A pergunta foi feita pela Conceição de Neópolis. Conceição, como é lei, o prefeito terá que, inclusive, executar, porque senão pode caracterizar uma improbidade. O próprio Cincinnati já concorda que o prefeito, quando tiver condições de fazer reposição, que hoje a União, o Estado e o município, todos estão dentro, eu diria, no efeito cascata, devido ao problema que a União criou, inclusive diante da distribuição do bolo tributário, o mau gerenciamento que o governo federal tem feito, e suprimiu mais de 230 milhões do orçamento do município, que é uma realidade, e isso gerou a dificuldade do município cumprir a database. Porém, o prefeito já disse que mesmo agora em 2016, ele, quando cumprir a database referente ao exercício do ano anterior, no caso 2015, será feito de forma de reposição, que o servidor não terá perda nenhuma, porque é lei. E sendo lei, o prefeito vai ter que cumpri-la. Temos aqui pergunta do Gilberto Oliveira do Alecrim. Como que a prefeitura usa mais de 4 milhões de reais em 2 meses de enfeite para a decoração natalina, enquanto os bairros de Natal, alguns deles, ficam às escuras colaborando com a criminalidade? Aí eu acho que tem uma distorção na pergunta. Primeiro, ele tem que entender que os 4 milhões é uma verba carimbada específica, que é para o uso da decoração, que inclusive Natal foi fundado em 25 de dezembro, tem o nome de Natal, é o período natalino que tem a maior arrecadação do setor produtivo da cidade e que, se não for usado esse recurso, fica numa conta única paralisada e não pode ser usado para nenhuma outra destinação específica. Então, esse é um ponto. E Natal já faz esse investimento porque tem um retorno considerável. E discordo quando você diz que Natal está às escuras. Natal hoje é uma das cidades, inclusive, que tem o maior investimento em lâmpadas LED e lâmpadas metálicas. Isso não só estou dizendo, a própria indústria que colocou, que foi a capital que mais investiu. E se tem, você está no direito de ligar no 0800 e cobrar esse serviço, porque é um direito do cidadão e um dever da prefeitura de executá-lo. Mais pergunta do telespectador pelo WhatsApp, pergunta do Luiz Alcântara, também do Alecrim. Falando em transporte público, pergunto sobre o encaminhamento dos débitos das empresas de ônibus junto à Prefeitura de Natal, já que nós, simples contribuintes, estamos com a campanha em pleno vapor e pagando nossos impostos, porque o prefeito não faz também a cobrança destas empresas? Esta cobrança, inclusive, pelo que me consta, a Procuradoria-Geral do município tem judicializado. Inclusive, alguns vereadores requereram, tiveram acesso, inclusive, à relação até dos maiores contribuintes devedores, porém, como ainda está em trâmite de justiça, você não pode dizer que alguém é devedor até que a ação seja completamente concluída o seu ajuizamento. Então, o município fez o seu dever de cobrar judicialmente. Só que os processos, eles estão em trâmites judiciais e, Robson, é como na justiça mesmo diz, você não pode dizer que um contribuinte é devedor até que ele mesmo entrou na justiça pedindo a nulidade, não reconhecendo a dívida. Então, a justiça é que vai determinar se é devedor ou não. Pergunta do telespectador na telinha também sobre transporte público. Vamos lá, produção, o que é que nós temos agora de pergunta para o vereador Ranieri Barbosa? Vamos ver lá. Pergunta da produção, cadê? Muito bem. Da Heloísa Alves, de Nova Parnamirim, em Parnamirim. Por que não existe uma frota de ônibus eficiente para atender via costeira, onde existem inúmeros funcionários de hotéis, além de turistas? Não queremos e não podemos andar de táxi. A Câmara de Vereadores e a Prefeitura não vão tomar nenhuma providência? Olha, muito pertinente essa pergunta, Luísa. Inclusive, na votação do projeto de lei foi feitas essas alterações, inclusive de rotas, inclusive com alimentadores e com uma competitividade que os próprios ônibus terão uma estrutura melhor de
tanto de serviço como de qualidade, não apenas de serviço, do seu próprio equipamento, ônibus com ar-condicionado, câmbio automático, acessíveis. E a Via Costeira é uma realidade que, inclusive, muitos desses funcionários moram, uma grande parte, em demandas como vem de bairros como da Zona Norte e que não tem o serviço pontual no horário, principalmente entre meia-noite e 5 horas da manhã. Muitos acabam o seu serviço de meia-noite e esperam até as 5 horas da manhã para que venha um ônibus e eles tenham o direito de poder irem até o deslocamento da mobilidade de sua casa. Porém, Robson, algumas empresas desses hotéis já disponibilizam o veículo, mas que não é obrigação. Porém, na nova lei, obriga-se a cada 1 hora, naquele roteiro, não só apenas atendendo a Via Costeira, como em outras rotas, terá exclusividade no horário noturno, ônibus disponível para atender a população. Pergunta do Carlos, nosso telespectador. Gostaria de saber por que a Prefeitura realizou concurso para agentes de endemias e saúde e não chama todos os aprovados, dizendo que não tem dinheiro por causa da crise e vai gastar milhões com shows e decoração natalina. Para isso não existe crise. Quando todos os aprovados serão convocados? A pergunta do Carlos. Porque a fonte 111 é quem, Carlos? É quem pode contratar exatamente os servidores. Já a decoração natalina é uma conta única, específica para a COSIP, só pode ser gasta em iluminação pública e na decoração natalina. E os shows não terá recurso nenhum da fonte 111, é da iniciativa privada, dos patrocinadores que vão financiar exatamente um dos períodos mais importantes para a nossa cidade. Pergunta aqui, última pergunta, é isso? Tem mais na telinha também, mais uma última pergunta aqui. Wesley Nogueira, do Santarém, ele pergunta, na atual fase da economia brasileira, não seria viável um projeto de lei baixando o salário de todos do poder público para um mínimo, como tem na maioria da população brasileira? Bem, tem que ver a questão de como analisar. O mínimo seria viabilidade? Eu acho que tem que ter uma redução, mas uma redução que esteja dentro de um parâmetro, de uma realidade, porque a máquina pública, você tem que analisar a União, Estado e município, tem que rever essa situação. É essa questão que tem que se analisar. Para você ter uma ideia, 88 milhões é a arrecadação do município, 67 milhões é de folha. E sem dizer as obrigatoriedades constitucionais, 25% para a educação, 15% para a saúde e 4,5% para a Câmara. Já se torna deficitário com a própria arrecadação. Então, tem que se rever. Agora, dizer que tem que se diminuir para o mínimo, eu acho que é uma inversão que tem que se analisar todas as qualificações que as frentes de trabalho e o atendimento às demandas dentro de suas realidades e necessidades. Temos mais perguntas do telespectador na telinha. Vamos lá, a última pergunta pelo tempo. Alisson Leandro, de Candelária, em Natal. Viajo muito por capitais do Brasil e percebo que só Natal não tem calçadas padronizadas, inclusive com acessibilidade. Existem avenidas sem calçadas com grandes trechos de areia e mato. Há algum projeto de organizar as calçadas nas principais ruas e avenidas em todas as zonas da capital? Na verdade, já se iniciou, inclusive se iniciou desde 2014, foi interrompido pela empresa que ganhou a licitação por questões técnicas, inclusive era no início 30 quilômetros de calçadas padronizadas e houve exatamente um conflito entre a Promotoria do Meio Ambiente, entre a Secretaria do Meio Ambiente, a CEMURB e a CEMOP, diante das dificuldades, inclusive de calçadas que já tinham alto relevo e que muitas vezes dessas calçadas até fossas estavam ali instaladas na própria calçada, criando até alguns crimes ambientais. Então, não é tão fácil, mas o projeto já se iniciou e que, independente de governo, terá continuidade. Agora, existem implicações técnicas que dificultaram o avanço dessa padronização. Mas você tem razão, é uma realidade e que a Prefeitura tem que tornar as calçadas acessíveis. Daqui a pouco vamos conversar com a professora Ângela Paiva, reitora da UFRN, sobre a Comissão da Verdade. Vereador Ranieri Barbosa, líder do prefeito Carlos Eduardo na Câmara Municipal, muito obrigado pela sua presença no Boa Tarde, cidadão. Robson, participar do programa de uma qualidade como o seu, para mim é gratificante e me sinto muito à vontade que todos tenham a certeza que o governo Carlos Eduardo é um governo que está comprometido em buscar as melhorias da cidade do Natal. Obrigado, vereador. E daqui a pouco vamos conversar com a professora Ângela Paiva, reitora da UFRN. Até já.